Voltando aqui na live, pessoal. Tivemos alguns probleminhas, mas agora já resolvido, tá bom? Então vamos começar a live de hoje. Vamos recomeçar, né? A live de hoje é sobre o tema. O assunto é: você toma suas decisões financeiras e suas escolhas financeiras de forma totalmente racional? Será que é dessa forma que a gente decide, faz as nossas escolhas financeiras? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Pessoal que está entrando, vou repetir aqui, a gente teve alguns probleminhas, mas voltamos. Já só me confirme se o áudio tá ok. Estão me ouvindo bem? Alguém coloca ali nos comentários, por favor. Tá, beleza. Então tá ótimo, vamos lá. Então, assim, sobre essa pergunta, né? Se você toma suas decisões financeiras, faz suas escolhas financeiras de forma totalmente racional, isso, a psicologia econômica e a economia comportamental, né, tem estudos que vão nos responder se acontece dessa forma ou se a gente tem influência de outros fatores, que é o que a gente vai falar aqui na live de hoje, né? Então, talvez você possa ter tomado decisões econômicas, decisões financeiras, né? Sem perceber que poderia ser uma cilada das quais nós estamos expostos, tá? E ter a consciência de como funciona a nossa mente, né? De como esses fatores influenciam as nossas decisões é que vai te ajudar realmente a perceber, avaliar para fazer melhores escolhas financeiras, tá bom? E prosperar financeiramente, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tayana, esse é o Momento Mesa Financeira. Aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro de forma descomplicada. Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou até que ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir. Então, se esses tipos de assunto interessa, né, segue o nosso perfil, acompanha os nossos conteúdos, que tem muita informação bacana. A gente fez algumas lives com muita informação importante e estão salvas no feed para quem não assistiu. E você pode dar uma olhadinha lá, tá bom? Então, deixa um like aí, né? Se você quer entender melhor aí o que influencia as nossas decisões financeiras para você fazer melhores escolhas e prosperar financeiramente. Eu vou começar com uma pergunta, né? As pessoas fazem escolhas financeiras sempre perfeitas? Será que elas conseguem avaliar todos os fatores, né? Todos os elementos e realmente fazer uma escolha totalmente racional? Ou será que muitas vezes as pessoas tomam decisões ruins, financeiras, né? Escolhas financeiras ruins, sem perceber, né? Será que isso acontece? Então, a psicologia econômica, ela nos mostra nos estudos que nós, humanos, não somos totalmente racionais. Nós temos limitações cognitivas. Então, isso acaba nos expondo a muitas ciladas nas nossas decisões financeiras, escolhas financeiras. A psicanálise, né, que tem como base o Freud, por exemplo, nos mostra que as nossas emoções são muito mais poderosas que a nossa razão. Então, sua mente, ela tem uma grande influência, de fato, nos passos que você vai seguir, né, consciente ou inconscientemente, na sua relação com o dinheiro. Então, hoje, a economia comportamental, os estudos da economia comportamental, da psicologia econômica, elas são recentes, não são muito antigas, principalmente aqui no Brasil, na Europa já é muito mais avançada. Temos alguns prêmios Nobel, né, de prêmios relacionados, de estudos relacionados a isso, né, que trazem essa ideia
que acaba indo contra a teoria padrão, que nos fala que nós agimos de forma totalmente racional e pensamos e escolhemos, tomamos decisões totalmente racionais, tá? Por que é importante você entender como a sua mente funciona nas decisões financeiras? Então, quanto mais você souber, né, como a sua mente funciona em suas decisões financeiras, você vai poder perceber, avaliar melhor o seu comportamento com o dinheiro e poderá ponderar melhor sobre o que é mais favorável para você e tomar melhores decisões financeiras ao invés de agir por impulso, por influência de propaganda, sem perceber os gatilhos que eles usam para você fazer uma escolha, ou até por falta de conhecimento desse funcionamento, né, que acaba nos levando a muitas atitudes. Então, a Daniel Kahneman é um estudioso, ele não é economista, mas ele é psicólogo, e ele ganhou o Prêmio Nobel em 2002 com a teoria da perspectiva. Ele desconstrói, então, como eu estava falando ali, essa ideia da teoria econômica tradicional, né? Que ela se baseia, a teoria econômica tradicional se baseia na tomada de decisão de forma racional, que a gente toma as decisões de forma totalmente racionais. Então, com esses estudos, vem trazendo informações que a gente tem outros fatores que a gente acaba não agindo, não pensando, não tomando decisões de forma totalmente racionais. Tem um outro também, a economista, que é o Richard Taylor, que também ganhou o Prêmio Nobel em 2017, também trazendo esses estudos sobre as variáveis que influenciam as nossas decisões, as nossas escolhas econômicas, tá? Então, a economia comportamental, né, ela ganhou popularidade, tá ganhando cada vez mais, e ela nos ensina que as pessoas frequentemente tomam decisões com base em chutes, emoções, intuições e regras de bolso. Essas regras de bolso são atalhos mentais, que depois eu falo um pouquinho melhor para vocês, tá? Então, que as suas escolhas, elas sofrem influência da maneira como as opções são colocadas, tá? Às vezes tem estratégia de como ela é colocada, você você pensa de uma forma diferente. E também os mercados, né, são afetados por comportamentos de manada, mas também nós vamos falar um pouco melhor disso na sequência. E aí você pode me falar assim, mas se a gente não toma, né, as decisões totalmente racionais, o que adianta investir em conhecimento? Mas aí é que eu te falo, aí é que está o pulo do gato, né? Se você sabe como funciona a sua mente, o que influencia na sua tomada de decisão, você poderá tomar melhores decisões, mais conscientes, né? E com o conhecimento que você tem, que você, além do conhecimento da questão de como funciona a sua mente, um conhecimento das coisas que você precisa fazer, por exemplo, dos investimentos, de educação financeira. Juntando isso, você vai estar com muito mais preparado para realmente fazer boas escolhas financeiras e prosperar. E aí, dessa forma, né, você vai estar preparado para fugir de uma decisão automática, que é o que a gente também vai falar aqui, como que funciona a nossa mente aí muitas vezes, tá bom? Então, quais são as armadilhas ligadas ao seu modo de pensar que podem prejudicar as suas decisões financeiras, né? Eu vou dar um exemplo de um estudo que eles fizeram, fizeram um estudo com várias pessoas e eles avaliaram a escolha das pessoas. Então, veja bem, eu vou colocar aqui para vocês. A primeira opção, tá? Você prefere receber R$100 agora ou R$110 daqui a um mês? Tá? Essa é uma pergunta. Nesse cenário, qual é a sua resposta? No segundo cenário, é o seguinte. Você prefere receber R$100 daqui a um ano ou R$110 daqui a um ano e um mês? Nesse cenário, qual que é a sua resposta? Então, a diferença é de um mês nas duas situações, ok? De um mês para o outro, diferença
de 100 para 110 reais. Mas a preferência das pessoas é não esperar. No primeiro cenário, quando eu falo de um mês agora ou o mês que vem, as pessoas escolhem o agora. Eu prefiro receber 100 reais agora do que 110 daqui a um mês. Porque as pessoas, elas pensam no imediato, elas têm preferência pelo imediato e fogem do esperar. Por isso que a gente tem uma dificuldade, né, das pessoas de manterem um planejamento financeiro para pensar no futuro, né? E por isso que a gente tem aí uma consequência ruim das pessoas, dos aposentados, por exemplo, que 1% só dos aposentados são independentes financeiramente no Brasil. Então, tem várias questões, né, que influenciam esse resultado, além da falta de educação financeira, mas também esses elementos que eu vou trazer aqui que acabam influenciando também. A pessoa sempre está pensando no imediato, no já, e acaba fugindo do futuro, de preparar o seu futuro. Já na segunda opção, no segundo cenário, que você escolheria 100 reais daqui a um ano ou 110 um ano e um mês, aí as pessoas respondem diferente. Então eu espero um ano e um mês para ganhar 110. Por quê? Porque ali ela vai ter que esperar, ela não tem opção do agora, ela não tem como receber agora. Então aí sim ela aceita um ano e um mês. Então você entende que a diferença de tempo é a mesma, a diferença de valor é a mesma, mas conforme você coloca essa situação, a escolha da pessoa é diferente. Então será que isso é totalmente racional ou tem elementos subjetivos que acabam influenciando na sua decisão, né? Então essa é uma coisa para você refletir. Um outro estudo que eu vou deixar aqui como dica para vocês darem uma olhada é o estudo do gorila, que é o The Monkey Business Illusion. Você procura no YouTube mesmo. E ele vai revelar para você como nós temos uma limitação cognitiva. Se você acha que você está toda hora olhando, conseguindo olhar todos os elementos e tomar uma decisão com base em tudo, que você está vendo tudo que seja necessário para tomar uma decisão, com esse estudo, com esse vídeo, você vai perceber que a gente tem uma limitação cognitiva. Então assista esse vídeo do The Monkey Experience ou The Monkey Business Illusion, que está no YouTube, e você vai perceber que a gente fica cego para o óbvio muitas vezes, né? Somos cegos para a nossa própria cegueira, porque quem percebe no final, quando eles falam do resultado desse vídeo, as pessoas elas ficam resistentes em aceitar aquele... Não, como assim? Não é possível que isso aconteceu, que eu não vi ou isso ou aquilo. Mas assistam, né? Eu não vou falar aqui porque senão vai perder a graça do vídeo. Assistam esse vídeo que realmente vale muito a pena. Depois eu vou deixar escrito aqui vou deixar aqui para quem tá na live aqui. Procurar. Ilusão. No YouTube, tá bom? Então são estudos, né, experimentos que ajudam você a perceber na prática como que as nossas tomadas de decisões, nossas escolhas financeiras são influenciadas ou são limitadas, tá? Então entender a nossa mente vai ajudar você a mudar a sua situação financeira e assumir o controle do seu dinheiro, né? E aí, assim, evitar cair nos escorregões de sempre aí, das ciladas da nossa mente, ok? Se você continuar agindo no automático, sem avaliar as suas emoções, as suas limitações cognitivas, os seus comportamentos padrões, você vai continuar vulnerável, né, às ciladas da sua mente e do próprio mercado, que sabe dessas nossas vulnerabilidades e às vezes usa gatilhos em favor de lucro e tudo mais para você fazer escolhas financeiras ruins. Então, o Kahneman,
que ele ganhou o Prêmio Nobel em 2002, como eu falei aqui, né, sobre a teoria da perspectiva. Ele fala das heurísticas, que são os atalhos mentais, regras de bolso, como você prefere chamar, que eu falei ali no começo, que a gente tem várias decisões que nós tomamos, o nosso cérebro ele busca economizar energia, como uma premissa, né, de milhões de anos. Então, muitas vezes, ele busca simplificar e abreviar o processo de você perceber, então, e de tomar uma decisão. Então, isso você acaba recorrendo a as regras de bolso automaticamente, esse atalho mental, que são decisões automáticas, para andar mais rápido e poupar esses esforços e energia na hora de eu reunir informações em geral. Então, dessa forma, a gente tende a cometer erros, né, sistemáticos. Então, pensando de forma automática. Esse atalho mental, né, ele impõe limitações que resultam numa visão parcial. Então, uma visão parcial demais, né, impedindo de enxergar tudo que é necessário para você realmente fazer uma escolha, você avaliar se aquilo realmente é uma boa escolha, né, avaliar corretamente, né. Então, essa visão parcial, que é o que temos, nós humanos, seres humanos, né, e cheio de vulnerabilidades, que pra gente às vezes é difícil admitir, né, essas nossas vulnerabilidades. Essa visão parcial, ela tem como causa vieses, e aí tem diversas, tá, vieses, né, tem vários estudos de vieses e heurísticas, que são aquelas regras de bolso e o atalho mental que eu acabei de falar. Tem várias heurísticas, vários atalhos mentais, cada um tem um nome e explica como isso acontece. E também essa visão parcial, ela tem como causa esses vieses, também tem diversos aí, né, que acabam influenciando nas nossas decisões, e eles são armadilhas recorrentes, né, no nosso modo de pensar. Então, essas heurísticas e vieses, elas rejeitam a ideia de que fazemos escolhas totalmente racionais. Então, eu vou falar aqui para vocês, vou trazer, né, algumas ciladas de comportamentos inerentes ao nosso cérebro que estão ligados a diversos fatores, tá bom, gente? Vou começar aqui falando de alguns e qualquer dúvida vocês podem colocando aí nos comentários. Vou tomar uma aguinha. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Felipe. Bom dia, mãe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Elton, Alisson, Cristiano, Fernando, Fábio, Fê, Gustavo, César, Mi, Giovanni, amor, Édipo, Manu. Nossa, tem bastante gente. Então, bom dia a todo mundo aqui. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, tá bom, gente? Dúvidas, e vamos conversando. Bom dia, Bruna. Bom dia, Felipe. Então, eu vou começar trazendo para vocês uns fatores que influenciam as nossas decisões, que é a psicologia da escassez. Então, essa psicologia da escassez, ela nos move há milhões de anos, como eu até comentei ali antes, para a sobrevivência imediata. Então, a gente tem dificuldade de pensar no futuro, e isso é instintivo. Então, essa dificuldade de você se planejar para o futuro, economizar para amanhã, é relacionada a essa psicologia da escassez. Às vezes você, não, mas e se eu morrer amanhã, né? Tem muita gente que fala, mas eu falo, e se você não morrer amanhã? Como que vai ser a sua qualidade de vida no amanhã? Então, por isso que se você percebe que você tem uma dificuldade em planejar para o futuro, em economizar, abrir mão do hoje, do agora, e eu não falo aqui em abrir mão 100% do hoje, tá? Eu falo muito, trago muito nos meus conteúdos, nos meus e-books, nas minhas conversas, nos meus atendimentos, que eu sempre vou pelo caminho do equilíbrio. É você viver o presente sem esquecer do seu futuro. Então, é equilíbrio, tá, gente? A psicologia da escassez, ela te remete ao hoje só, ao presente, e esquece do futuro. E aqui a ideia também não é você economizar 100% e só pensar no futuro. Você também precisa viver o hoje. Então, é o equilíbrio.
Então é isso, tenha em mente que você pode ter comportamentos, né, que são influenciados pela psicologia da escassez, né, com foco na sobrevivência imediata no agora. Então repense, reavalie, perceba e busque equilibrar isso, né? Não agir impulsivamente por esse elemento. O segundo elemento, fator que eu vou trazer aqui é o efeito manada. Então, o que é o efeito manada, né? É o famoso Maria vai com as outras. É seguir o que todo mundo faz. Porém, isso pode não ser racional, obviamente, né? E nem ser um bom caminho para os seus objetivos. A gente sabe de muitas histórias, né, de perdas financeiras, inclusive em ações, das pessoas que seguiram aquela ação é a ação da vez, né, a ação da moda, e todo mundo vai sem avaliar, sem analisar, e acaba que depois, se tem um problema, todo mundo acaba tendo prejuízo por conta de confiar nesse efeito manada. Isso você pode perceber que também não é racional, porque você vai no que os outros estão indo, você não está avaliando todos os elementos para tomar uma boa decisão. Então, também perceba isso. Peraí, será que eu vou tomar uma decisão, escolher, né, essa decisão financeira porque todo mundo está indo? Será que isso é suficiente? Não é. Então vamos lá, vou ter que parar, pensar, usar o meu conhecimento, né? Que é aquilo que eu falo, que o conhecimento continua sendo muito importante. Tanto da nossa mente, de entender como funcionam essas armadilhas, quanto do conhecimento de como investir, de como, né, organizar a sua vida financeira, de como prosperar financeiramente. Então, é sobre tudo isso, tá bom? Então, efeito manada é isso que você, né, o famoso vai com as outras, e são instintos que a gente tem, elementos automáticos da nossa mente que você deve perceber e avaliar para fugir desse mecanismo, tá bom? Terceiro ponto que eu vou falar, terceiro fator, é a busca pelo prazer, né? Tendemos a rejeitar a dor. E isso eu acho que todo mundo percebe. Nós temos uma tendência forte de rejeição da dor. A gente busca e acaba tomando decisões sempre olhando aonde que está o prazer. E isso pode fazer você, às vezes, tomar uma decisão ruim, porque às vezes você precisa passar por uma dor, né? Como a própria questão de economizar, né? Você vai ter que abrir mão um pouco de algumas coisas. E às vezes essa decisão de abrir mão de algumas coisas gera a dor. E você quer o quê? O prazer. Não, eu quero ir lá, eu quero gastar, eu quero comprar aquela blusinha, né? Aquela roupa da moda, eu quero gastar com isso, que não estava nem planejado, mas te remete a uma sensação de prazer e te faz fazer escolhas financeiras ruins. Então, perceba também que às vezes você tem que avaliar se você não está sendo movido somente pela busca pelo prazer, tá bom? Aversão à perda, outro fator que a gente vai falar aqui. A aversão à perda, ela nos mostra que nós damos maior peso à dor do que, no caso, a aversão à perda, ela é muito maior do que a sensação de quando a gente ganha algo. A intensidade da perda, ela é 2,5 vezes maior do que a intensidade do sentimento de quando você ganha algo. Então, o que isso nos remete? A ter uma aversão à perda. Um exemplo que eu vou dar, por exemplo, as pessoas, às vezes, por exemplo, você perdeu R$50, tá? Qual é a tua sensação? Pô, perdi 50. Agora você ganhou 50. A tua sensação, a intensidade é a mesma? Não é, né? Então, aqui você já consegue perceber. Uma outra consequência dessa aversão à perda são as pessoas que investem em ações, tá? De novo, vou trazer um exemplo disso. Às vezes, aquela ação, ela tá caindo muito, e você realmente viu que não é uma situação de mercado, que é uma empresa que teve problemas financeiros, então a sua decisão naquele momento é vender para não ter um prejuízo maior. Mas muitas pessoas não conseguem. Não, eu não vou perder, ela vai ter que subir, ela vai ter que recuperar,
né? E claro que assim, gente, na maioria das vezes, né, é muito comum essas oscilações para baixo e para cima no mercado de ações. Eu tô falando de um exemplo pontual de uma empresa que acaso viesse realmente a ter problemas financeiros e que isso de fato viesse ao seu conhecimento e que a decisão correta seria vender e por uma aversão à perda você resistisse e não agiria, né? Não tomaria uma atitude para vender aquela ação por conta da aversão à perda. Então você fica ali tentando acreditar que aquilo vai subir para você recuperar e não ter nenhuma perda. Então isso acaba gerando uma aversão, né, a decisões que te levem a realmente realizar prejuízos necessários, por exemplo. Então esse é uma outra questão que é importante você perceber também na hora de você tomar decisões financeiras. Outro fator que eu vou trazer aqui é o viés da confirmação. E isso, depois que eu falar, você vai perceber que você deve ver isso tanto no dia a dia. Isso acontece muito, né? Tem muitas pessoas que têm bastante viés da confirmação, que é onde o indivíduo, ele procura somente informações, dados, notícias e até pessoas, né, para conversar, que concordam com as ideias e pensamentos que ele já tem sozinho. Então, ele só busca informações, conversas ou dados que afirmem aquilo que ele já acredita. Tudo que traz uma informação diferente do que ele acredita, ele nem entra, nem busca. Então, esse é o viés da confirmação. Ele acaba não analisando as outras informações que não estão de acordo com o que ele pensa, para poder ele avaliar melhor, né? Avaliar o que ele está pensando e avaliar as outras informações para realmente entender, né, o que ponto que ele pode melhorar no que ele está pensando, no que ele pode agregar, ou se realmente ele está 100% correto, né? Enfim, e aí com o viés da confirmação ele tende o quê? A rejeitar tudo que é diferente do que ele pensa sozinho. Então, isso acontece bastante também e é importante a pessoa ter consciência. Será que eu estou batendo na tecla, né? Que é isso que vai acontecer, é isso. Peraí, vamos avaliar, né, os outros elementos, vamos dar uma olhada para realmente entender e fazer, né, uma boa escolha e tomar a melhor decisão. Então, perceba isso também se você acaba cometendo, né, esse viés aí no seu dia a dia, né, nos seus pensamentos, nas suas decisões, tá bom? Próximo fator que eu vou trazer para vocês é o viés do excesso de confiança. Então, isso é comum para pessoas, né, investidores, que superestimam a capacidade deles fazerem julgamentos e previsões. Então, eles acabam acreditando que eles realmente vão acertar e a gente sabe que muita coisa no mercado é incerto, mas eles têm um excesso de confiança e acabam, às vezes, apostando demais em algo por excesso de confiança, sem avaliar, de fato, né, todos os dados necessários e mais informações para fazer ou tomar uma decisão melhor. Tá, gente? Então, isso também acontece bastante e é mais uma armadilha, uma cilada da nossa mente que são armadilhas automáticas que a gente tem instintivamente, mas que a gente precisa perceber, avaliar para mudar essa rota, né? E continuar seguindo naquilo que a gente sabe que a gente precisa, analisar melhor, avaliar todos os fatores para fazer a melhor escolha, tá? E por aí vai, né? Existem diversas armadilhas do nosso cérebro contra nós mesmos, né? Que se não fizermos um planejamento financeiro, e aí eu trago a importância do planejamento financeiro, porque se a gente confiar puramente aí nas nossas decisões automáticas do dia a dia para fazer escolhas financeiras, a tendência é que você tenha um resultado mesmo ruim, né? Até tem muitas pessoas que acabam gastando tudo que ganham, muitas pessoas até acabam ficando endividadas gastando mais do que ganham, e aí entra diversos fatores, né? Que a gente falou ali, a questão da psicologia da escassez, de pensar só no agora, a questão, né, de
aversão à perda, a questão de não pensar no futuro e aí por aí, os detalhes mentais, das regras de bolsa que a gente acaba não avaliando uma decisão de uma forma realmente completa, né? Que a gente provavelmente nunca vai conseguir avaliar 100% completo, né? Com todas as informações, mas a gente tem que buscar o máximo possível entender e fugir dessas ciladas inerentes ao nosso cérebro. Então, podemos dizer, gente, que o dinheiro, ele possui diversas representações. Então, não é somente decisões racionais que vão interferir, né, na nossa vida financeira. Já vimos isso na live. Mas eu vou falar para vocês quais são os aspectos que acabam influenciando e representando o dinheiro nas nossas vidas, né? Um dos aspectos são culturais, então, cada cultura acaba influenciando de formas diferentes. A outra é psíquica, que é a psicologia, que é a forma de pensar, que é a sua mente, como ela trabalha, como ela age, que a gente também falou aqui. Uma outra representação é social, no meio que você vive, né? Como que o dinheiro, que significado que ele tem no meio que você convive, né? E também familiares. Então, as representações familiares, né, estão relacionadas às crenças que você aprende com os seus pais, às crenças que você tem com o dinheiro. Então, todas essas representações do dinheiro, culturais, psíquicas, sociais e familiares, levam você a tomar decisões e fazer escolhas financeiras. Por isso que entender tudo isso é importante para você perceber, avaliar e fazer melhores escolhas. As pessoas muitas vezes consomem muito coisas que nem precisam. Então, ou por impulso ou compulsão. A gente está falando aqui de outras questões, né? De outras atitudes que temos que também não são racionais, né? São levadas aí pela emoção. Então, o consumo por impulso, por exemplo, ele usa a justificativa assim: eu não posso perder aquela oportunidade. Nossa, ou senão assim, nossa, eu nunca tinha visto uma promoção tão boa. Ou senão, assim, outra questão, né? Nossa, eu precisava tanto disso, mas a pessoa não precisava até um minuto atrás. Quando ela viu aquilo, nossa, eu precisava tanto disso, né? Então, são desculpas que ela se sabota para realmente agir por impulso e acaba fazendo escolhas que não eram necessárias e acabam prejudicando a sua vida financeira. E o consumo por compulsão, por exemplo, está ligado à ansiedade e à satisfação compulsiva, né? Aí tem a questão de estresse e outros elementos que as pessoas acabam tomando atitudes financeiras por compulsão, que também acabam prejudicando aí a sua vida financeira. Então, nenhuma dessas formas, né, é tomar atitudes ou fazer escolhas financeiras de forma totalmente racionais. Mas eu imagino que você possa ter se identificado com alguns fatores que eu falei aqui hoje, né, que possa ter acontecido já em alguma escolha financeira, uma decisão financeira que você tenha feito, que algum desses fatores tenha de fato influenciado. Talvez você não tenha percebido naquele momento, mas agora a gente conversando e explicando como que funciona, talvez você tenha conseguido assimilar, né, o que levou você às vezes a tomar uma decisão financeira. Então, deu para você perceber que não tomamos decisões financeiras de forma totalmente racional? O que vocês acham? Então, sim, o fator psicológico influencia muito na nossa forma de lidar com o dinheiro, é verdade. Temos um psicanalista aqui na live, gente, o Elton. Isso aí, obrigada pela contribuição. Nossas decisões têm parcialidade, né, das armadilhas cognitivas e emocionais. Então, aqui é o grande chavão, aqui, né, a grande sacada. É você entender que as nossas decisões, elas têm armadilhas. Nossas decisões financeiras, elas têm armadilhas cognitivas e emocionais. Então, a gente não consegue fazer escolhas financeiras de forma totalmente racional, mas podemos nos aproximar da melhor escolha possível se a gente tiver consciência desses fatores que nos influenciam na tomada de decisão,
que são relacionados à nossa mente, né, ao nosso comportamento, e também ter conhecimento daquilo que você vai fazer, né, que é na hora de investir, você saber quais são os investimentos, como que funcionam os investimentos, como que você deve investir certo, né, qual é o processo para isso. Ter aquela educação financeira realmente bem embasada para você ter uma vida financeira mais saudável, com tranquilidade financeira, uma vida financeira próspera, que você possa realizar os seus sonhos, ter uma aposentadoria também tranquila. Então, é isso que a gente está trazendo aqui, a importância desses fatores para você realmente ter uma vida melhor. Então, como eu falei, né, estimular a sua consciência é extremamente importante nessas decisões financeiras e fazer um planejamento financeiro para ele ser o seu guia. Por exemplo, o planejamento financeiro, ele é uma estratégia para você não fugir, né, do que você quer alcançar e também acabar driblando essas ciladas que o dia a dia pode colocar aí nas suas atitudes, nas suas escolhas financeiras. Mas se você tem um guia, que é o planejamento financeiro que você já definiu, ele vai te ajudar a você ser fiel a esse plano, né? E tomar decisões financeiras mais conscientes, né? Fazer melhores escolhas financeiras, tá bom? A capacidade de contrariar os nossos próprios interesses é tão grande que chega a ser previsível, né? Como a gente já falou aqui de vários fatores, então a gente já está prevendo, já sabe como prever que isso pode acontecer. Então tudo isso é muito previsível. Então, se você sabe como isso funciona, você pode conseguir fugir dessas ciladas, tá bom? Então, entender como somos, né, previsivelmente irracionais, junto com o conhecimento sobre tudo que abrange a educação financeira, é o ponto de partida para melhorar as nossas decisões e mudar nossas vidas para melhor. Como que você pode mudar a sua jornada financeira, então? Com tudo isso que nós falamos, né? Você deve investir em conhecimento, entender como fazer um planejamento financeiro, entender sobre investimentos, fazer boas escolhas financeiras para investir certo. Você deve estimular a sua consciência para você perceber as suas atitudes financeiras e realmente ter qualidade, né, para cuidar melhor do seu dinheiro. Então, nossas decisões financeiras são parcialmente racionais. Você deve buscar conhecimento, como falamos aqui, para perceber e avaliar melhor suas decisões financeiras e não cair mais nesses escorregões causados aí pelas armadilhas da nossa mente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui hoje para vocês, né? Sabendo como a sua mente funciona, vai ajudar você a assumir as rédeas da sua vida financeira e prosperar, tá bom? E não esqueça também da importância de você buscar estratégias, né? Para que você possa realmente ter ali um guia para seguir o seu plano e realizar. Então, é conhecimento, são estratégias, são ferramentas, tudo isso vai ajudar você a realmente prosperar financeiramente e alcançar aí a liberdade, a independência financeira que te dá liberdade de tempo e de escolha. E isso tudo é qualidade de vida para você, certo? Então, comenta aí se caiu a ficha de comportamentos aí que você teve e agora que percebeu a causa, né? Nossa, não tinha imaginado que talvez tenha sido aquele viés, aquele fator, aquele elemento, se foi emocional, se foi uma limitação cognitiva, né? Deixa nos comentários se você percebeu que alguma situação já aconteceu com você e agora você percebe a causa. E também eu vou falar para vocês também, como eu falei, da importância do planejamento financeiro, né? Mas isso eu até vou trazer mais informações do planejamento financeiro, de como que você faz seu planejamento financeiro, da importância do planejamento financeiro, quais os passos. Isso eu vou fazer, eu vou trazer esse assunto nas próximas lives. Na semana que vem eu não vou fazer live, porque eu vou estar em viagem,
Mas na semana seguinte, dia 8, se eu não me engano, de maio, eu volto com as lives segunda e quarta-feira, às 11 da manhã. E a gente volta com esses assuntos aí do planejamento financeiro, que é muito importante para te ajudar, né, a seguir fiel aí aos seus objetivos. Tá bom, gente? Quem tá na live ainda aqui, eu vou só mostrar algumas. Se você se interessa em aprofundar mais o seu conhecimento, né, relacionado a essas limitações cognitivas e emocionais que impactam nas nossas escolhas financeiras. Se você quer entender um pouco mais, né? Tem ali os meus e-books que eu explico no como fazer meu planejamento financeiro sozinho. Ele explica também sobre isso. Mas também tem livros que eu posso indicar aqui, ó. A Vera Rita, ela tem esse livro, Decisões Financeiras, Decisões Econômicas. Você já parou para pensar? A Vera Rita, ela é a nossa referência da psicologia econômica aqui no Brasil, tá? Ela é realmente uma referência bem conceituada nessa área. E sobre o Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel em 2002, que eu falei para vocês, ele escreveu esse livro, que é Rápido e Devagar, que também fala ali das heurísticas e vieses, né? Desses nossos atalhos mentais, essas nossas regras de bolsos que o cérebro acaba economizando energia e aí vem ali rápido, não usa aqui, o sistema 2 aqui, eu não cheguei a falar disso aqui, mas ele explica bastante no livro do sistema 2, que é o sistema que realmente a gente consegue usar a racionalidade melhor, mas que ele não usa todo o tempo, porque o cérebro ele quer economizar energia, então ele acaba usando essas regras de bolso que acaba a gente não podendo analisar melhor as decisões e realmente fazendo escolhas não tão boas. Por isso que é importante essa consciência de entender tudo isso, tá bom? Daí tem aqui o Richard Thaler também, que é outro que ganhou o Prêmio Nobel em 2017 também da economia comportamental, ó. Tem esse aqui, Misbehaving, que é muito legal também, e esse Nudge também, são dois dele. E pra fechar, que vocês também podem dar várias opções para vocês escolherem, hein? Dan Ariely, que ele faz aqui, ó, previsivelmente irracional. Ele dá bastante dicas aqui, mostra bastante estudos, né, que ele fez, comprovando essa nossa limitação. E tem também aqui a psicologia do dinheiro, também que aborda questões comportamentais, tá bom, gente? Me pediram aqui o link do vídeo. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Eu não sei como que eu vou pegar o link. Eu vou colocar depois na legenda, pode ser? Na legenda do post dessa live, eu coloco o link do vídeo da The Monkey Illusion, Business Illusion, que é nos stories, tá? Coloco nos stories, pode ser também, tá bom, gente? Então, obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje. Uma ótima quarta-feira para vocês. E até a próxima live, dia 8 de maio, como eu falei, né? A gente volta e voltamos aí com vários conteúdos muito bacanas para vocês, tá bom? Um ótimo dia. Tchau, pessoal!